Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante do Senhor nesse momento para bendizermos o Teu nome, para Te cultuar, para, respondendo de forma positiva, fazermos aquilo que convém a esse dia, que é o louvor da Tua glória. E aqui estamos, Senhor, apenas confiados no Teu Santo Espírito, na obra do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, que abriu o caminho para que entrássemos no Santo dos Santos do Senhor para Te cultuar. Louvamos o Senhor por Tua grande bondade para conosco, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para Te servirmos, e esse serviço para nós é um grande privilégio que temos, muito embora saibamos quão indignos nós somos, e saibamos também que Deus não precisa do nosso serviço, mas o Senhor a si mesmo nos tem dado esse privilégio. Louvamos o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vertendo o seu precioso sangue, nos resgatou do império das trevas, e louvamos o Teu Santo Espírito, que tem inculcado na nossa mente, no nosso coração, as verdades do Evangelho, e tem nos conduzido nesse caminho, não tem permitido que os nossos pés vacilem. Louvamos o Senhor pela palavra do Senhor, pelas santas Escrituras, que é o meio que Deus tem nos dado para aprendermos cada vez mais de Ti, termos
registrado a Tua vontade para a nossa vida e assim, Senhor, podermos caminhar enquanto estamos aqui como peregrinos, de acordo com aquilo que temos sido ensinados pela Tua palavra. Te louvamos pela Tua igreja, pela comunhão dos santos, pelo consolo, conforto que podemos ter uns dos outros, pelo estímulo, pela inspiração que podemos ter. E rogamos que o Senhor possa continuar nos abençoando. E te louvamos pelo Teu dia, por podermos aqui nos reunirmos. Oramos assim, com corações gratos, pedindo que nesse momento o Senhor nos fale através da Tua santa palavra. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós, na nossa igreja presbiteriana, nós temos dois tipos de presbíteros ou dois tipos de pastores. Pastores docentes, que são aqueles que ordinariamente ensinam da palavra de Deus, e os presbíteros regentes, como é o meu caso, que eventualmente ensinam acerca da palavra de Deus quando se faz necessário. Tem um ponto positivo, né? Porque, eventualmente, então, nós não carregamos essa carga toda semana, né? Eu falo carga olhando na perspectiva humana, na perspectiva de Deus, isso é um privilégio. E esse é um ponto positivo, mas, assim, eu diria de forma negativa, é porque quando, eventualmente, temos que falar da palavra de Deus, obviamente, vem vários textos na nossa mente, né? Então, eu sou sempre tentado a ir buscar aqui no computador um texto que eu já preguei anteriormente para facilitar a minha vida, né? Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse texto da primeira carta de Pedro, porque é a carta que eu iniciei recentemente no meu culto devocional, né, particular. Então, comecei a ler, então seria bom compartilhar aquilo que está no nosso coração, porque às vezes um sermão ele tem a ver com o contexto, com o dia, com aquilo que está no coração daquele que vai falar. Então, eu hoje gostaria de compartilhar, não expor versículo a versículo dessa porção que nós lemos, mas extrair algumas lições para a nossa vida com base nesses versos que nós acabamos de ler. Hoje pela manhã, olhando mais para o aspecto da soberania de Deus, os privilégios que nós temos, né, que Deus nos concede por sua soberania, olhando do verso 1 até o verso de número 5, e ao final da tarde, início da noite, mais olhando acerca da nossa responsabilidade diante de tão grande privilégio que temos da parte de Deus, quais são as nossas responsabilidades como crente. Os irmãos sabem que essa tem sido, dentro da fé reformada, uma visão que muitos não compreendem. De um lado, a soberania de Deus e, do outro lado, a responsabilidade humana. Como unir essas duas coisas, e muitas vezes nós não entendemos, e nunca vamos entender plenamente por causa da nossa mente finita, mas são duas verdades claras nas Sagradas Escrituras. Uma, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que rege todas as coisas, mas que nós não temos uma responsabilidade passiva, nossa responsabilidade é ativa diante dele, diante do seu povo. Mas antes de iniciar, olhando mais para o texto, eu queria relembrar 3 porções bíblicas, porque os irmãos vão entender porque eu estou lembrando dessas 3 porções bíblicas. Na realidade, são porções que eu tenho pregado na igreja quando há uma necessidade, quando o pastor Isaías não está. Então, eu tenho pregado na igreja acerca desses textos, inclusive
O último desses textos que eu quero trazer à memória foi o que eu compartilhei com os irmãos na última ocasião que estive aqui. O primeiro texto que eu quero trazer à memória é o texto de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Eu devo ter pregado nesse texto há uns 2 meses atrás lá na igreja. E o texto diz que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossas almas. O que é que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto? Esse texto mostra o texto seguinte ao capítulo 11, que trata dos heróis da fé, e ele inicia dizendo que aqueles irmãos que estavam correndo a carreira cristã, eles tinham uma grande nuvem a rodear, que eram aqueles heróis da fé, que estavam ali como nessa corrida, e nós sabemos que a corrida cristã é uma corrida longa, então eles estavam ali não apenas torcendo para que agora nós, como corredores, vamos colocar assim, corrêssemos bem essa carreira cristã, mas ali como exemplo, como modelo para nos inspirar a corrermos bem. Mas o autor da carta dos Hebreus, ele diz que, tendo em vista isso, e desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e aqui está o cerne que eu queria trazer para a gente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A ideia aqui é que na carreira cristã, na nossa vida cristã, nós não podemos nos distrair com aquilo que está ao redor, com as circunstâncias, com as dificuldades, mas devemos sempre correr com olhos fitos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo texto, que eu não vou ler, porque é um texto muito longo, mas que eu, inclusive, também já compartilhei com os irmãos numa outra ocasião que estive aqui, há uns 2 anos atrás, talvez, é o texto do Salmo de número 73. Não sei se o irmão lembra, eu sei que para essas coisas a gente esquece rápido, Por isso que eu estou relembrando, até para mim mesmo. É o Salmo de número 73. O Salmo 73 é um salmo escrito por Asaf, um homem crente, piedoso. Ele inicia o salmo reconhecendo como Deus era bom. Ele inicia o salmo dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel e para com aqueles de coração limpo, no qual ele estaria inserido, mas ele diz logo em seguida que os pés dele quase resvalaram, faltou pouco, ele diz que faltou pouco para que ele desviasse os seus passos do caminho. E depois, então, ele vai dizer qual a razão pela qual ele esteve prestes a se desviar do caminho do Senhor. Ele vai dizer porque ele começou a invejar os ímpios, invejar os arrogantes. E ele começou a olhar que, enquanto ele tinha uma vida sofrida, com dificuldade, ele via os ímpios prosperarem, parecia que eles não tinham nenhum problema, não sofriam dores. E ele vai citar uma série de características lá de como os ímpios viviam. Até que diz o texto lá no verso 19, tudo vai mudar. Diz o texto que quando ele entrou no santuário de Deus e ele começou a atinar para a realidade, o que ele deveria fixar os olhos, ele percebeu como seria trágico o fim dos ímpios e como era bom ele estar diante do Senhor e como Deus era bom e como ele tinha tão grandes privilégios diante do Senhor. E o terceiro texto é o texto de Lamentações, que eu compartilhei com os irmãos na última vez que vim aqui.
O texto de Lamentações mostra um caos do povo de Judá, vivendo uma grande dificuldade. Os jovens tinham sido levados cativos pelos babilônicos, né? Aqueles que restaram estavam padecendo com fome, a calamidade era muito grande, que leva a Jeremias, o profeta Jeremias, a lamentar pelaquela situação caótica que estava se vivendo. Até então que Jeremias dá uma paradinha e como se dissesse assim, espera aí um instante, eu tenho que trazer à minha memória o que é que pode me dar esperança, o que pode me acalentar nesses momentos de dificuldades, de sofrimento. E ele diz, o que me acalenta, o que eu tenho que trazer à minha memória é que Deus é misericordioso, Deus é fiel com a sua promessa, Deus é bondoso, e Deus é aquele que me resgatou e resgatou o povo e sempre vai ter os seus remanescentes fiéis. Talvez os irmãos estejam se perguntando o que é que esses 3 textos eles têm a ver com o texto que eu escolhi para compartilhar nessa noite. Primeiro, tem tudo a ver, porque a Bíblia tem tudo a ver. A Bíblia é um livro, como os irmãos sabem, que foi escrito por 40 autores diferentes num período de mais ou menos 1.600 anos, entre o primeiro e o último livro do cânon bíblico. Mas uma coisa impressionante é que, apesar desses autores serem tão diferentes, de períodos diferentes, de circunstâncias diferentes, a Bíblia ela tem uma unicidade muito grande, né? Ela aponta para a história da redenção, de que o homem caiu, o homem pecou, como nós vemos lá no início do livro de Gênesis. Mas ao longo da história, Deus providenciou, diante das circunstâncias, o resgate desse homem caído, salvou. E agora esse homem caído vive numa expectativa da segunda volta do Senhor. Então, a Bíblia ela tem tudo em comum. Então, esses textos não são textos aleatórios. Mas por que eu os escolhi? Eu os escolhi porque o ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, que já ficou talvez claro com esses 3 textos que eu li, é que diante das adversidades, das circunstâncias da vida, nós temos que manter os nossos olhos fitos no Senhor. Naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor ainda estará a fazer. Então, a nossa vida, ela tem que ser vivida com esse olhar. E é por isso que, então, eu estou linkando esses 3 textos com o texto que nós temos para compartilharmos nesse momento. A primeira carta do apóstolo Pedro àqueles irmãos, como ele deixa bem claro na sua carta, ele está falando a crentes como aqueles crentes que estavam correndo a carreira cristã, lá citado em Hebreus 12, crente como Asaf, um homem crente como o profeta Jeremias. Então, o apóstolo Pedro ele está escrevendo a esses irmãos crentes que estão sendo perseguidos e que agora estão dispersos, como diz o texto lá no capítulo 1. Eles estão peregrinando por uma área onde eles talvez nem conheciam, distante do seu lar, distante provavelmente de parentes que tinham ficado para trás. E agora eles vivem naquela situação, não apenas dispersos, não apenas distantes, mas eles também vivem uma vida de perseguição, de sofrimento, de dificuldade, de adversidades. É isso que nós encontramos ao lermos a Epístola de Pedro. E é importante nós termos em mente que Pedro, em toda a sua carta, ele vai tratar de 2 coisas. Aliás, de 3 coisas importantes. Primeiro, ele trata da identidade do crente. Como é que aqueles cristãos deveriam se ver? Por isso que ele começa dizendo que eles são eleitos. Essa era a condição deles. Era a condição de eleitos.
Mais adiante ele vai dizer que era a condição de regenerados. E mais adiante, então, ele vai dizer que eles, lá no capítulo 2, versículo 9, que eles eram raça eleita, sacerdócio santo e povo exclusivo de Deus. Essa era a identidade deles. Mas Pedro não vai citar apenas a identidade deles, mas Pedro vai tratar sobre a condição deles. Por isso que ele começa dizendo, eles são eleitos, essa é a identidade, mas qual era a condição deles? Peregrinos. Eles estavam como forasteiros. E é assim que nós somos aqui. Nós somos eleitos de Deus, mas nós somos forasteiros no mundo. Nós estamos aqui peregrinando até chegarmos a Canaã celestial. Então, ele vai falar da identidade, depois quando os irmãos... ou já fizeram isso alguma vez, mas quiserem refazer, ler toda a carta de Pedro, vai ver que ele, em vários textos, vai falar dessa identidade daqueles irmãos, daqueles cristãos, vai falar da condição que eles estavam vivendo, das adversidades, e vai também falar como é que eles deveriam proceder. Como eles deveriam proceder, sendo quem eles eram e na condição que eles estavam vivendo. Como é que eles deveriam proceder. Então, nessa manhã, eu vou falar um pouquinho sobre essa identidade e essa condição que eles estavam vivendo. E, se Deus permitir, no final da tarde, início da noite, eu vou falar, então, um pouquinho de como eles deveriam proceder, sabendo quem eles eram. Muito bem, então vamos lá. A carta que nós iniciamos a leitura agora, poderemos defini-la da seguinte forma. A carta de Pedro é um poderoso encorajamento à esperança, à santidade e à perseverança na fé. Fundamentada em quê? Essa esperança que nós temos, essa santidade que devemos procurar e essa perseverança que devemos trilhar nessa carreira cristã, ela está fundamentada em quê? A carta do apóstolo vai dizer que ela está fundamentada na soberania de Deus e na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu diria que isso aqui é o pano de fundo para a gente poder entender aquilo que a carta ela vai nos dizer. Então, aqueles irmãos eram forasteiros, mas é interessante o texto, como eu não vou versículo por versículo, então a gente tem que entender o parágrafo como um todo. É interessante que quando nós lemos o texto, nós vamos ver lá no versículo de número 6 que o apóstolo Pedro, falando que aqueles irmãos eram forasteiros e peregrinos, ele vai e diz que eles deveriam exultar. Nisso exultais. Se tem uma coisa que é difícil para cada um de nós, é a gente exultar e ter alegria nas adversidades, nas dificuldades. A nossa tendência natural, a nossa natureza natural, a nossa natureza é que quando nós estamos sofrendo dificuldades, adversidades, sofrendo, padecendo, por qualquer coisa que seja, a nossa tendência natural é lamentar, como o próprio Jeremias estava fazendo. A nossa tendência natural, infelizmente, é murmurar, é olhar para os problemas maiores do que de fato o são, e a nossa dificuldade de sentir alegria nesses momentos. Mas é interessante que quando o apóstolo Pedro ele fala dessa identidade, dessa condição que estavam vivendo aqueles irmãos, o sofrimento que eles estavam tendo, ele diz assim, nisso exultais. Nisso exultais. Se nós formos olhar para a própria carta de Pedro, lá em 1 Pedro 4,14, diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça,
felizes sois, ou muito felizes sois. O texto lá é bem-aventurados sois. E bem-aventurado significa muito felizes, muito alegres. Então, Pedro está dizendo assim, ainda que estejam sofrendo perseguições, dificuldades, adversidades. E olha que Pedro diz que não é porque eles estavam fazendo coisa errada. Né? Não é que eles estavam sofrendo, sendo perseguidos, porque eles eram criminosos, vamos colocar assim. O apóstolo Pedro diz que é por causa da justiça, por causa de Cristo. E ele diz, bem-aventurados sois. Vocês fiquem alegres por isso. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. 1 Pedro 5,10, mais adiante, ele diz assim, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, por que eles tinham que exultar com os sofrimentos e as perseguições? Porque tinham fundamento. Nada acontece conosco se não tiver um propósito. Deus tem sempre um propósito para todas as coisas. O apóstolo Paulo, esses dois textos é o apóstolo Pedro. Vamos ver se o apóstolo Paulo e outros falam a mesma coisa, né? Já que a Bíblia tem uma unicidade. Romanos 5, 3 e 4, falando da situação de dificuldade, o apóstolo Paulo diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Pedro. Vamos pegar um terceiro. Agora Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, ele diz assim, meus irmãos, aqui é muito claro com relação a essa situação, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de grande alegria, por passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Ora, a esperança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. É a mesma lição. Entenderam, irmãos? Porque eu li aqueles 3 textos anteriores. Porque a nossa condição, enquanto estivermos como peregrinos e forasteiros, que essa é a nossa condição aqui nesse mundo, nós vamos passar por adversidades, nós vamos sofrer. Alguns em graus maiores, outros em graus menores. Mas perseguições sempre vamos ter, porque nós estamos nesse mundo, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo lá em João 17, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Ou seja, esse mundo, ele é contrário àquilo que é a nossa vida, aquilo que é a nossa esperança. Então, obviamente, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer, vai haver adversidade. Aqueles amigos, no meu caso, aqueles professores, colegas meus de trabalho, das escolas que eu dou no estado, que não são crentes, eles vão pensar diferente de mim. Né? Eles vão ser contrários a mim. E a minha tendência natural talvez seja, poxa, que pena, tadinho de mim por causa disso. Não. Se for por causa da justiça, eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me sentir um bem-aventurado por causa da justiça. Então, o contexto é esse, meus irmãos. O contexto da carta é esse. E aqui, então, eu pergunto, diante desse quadro de sofrimento, de tribulação, de perseguição que nós vamos ver ao longo de toda a carta, quais eram as razões que aqueles irmãos, aqueles crentes, ali naqueles primeiros séculos, eles deveriam ter para exultar, para se sentirem alegres? E quero trazer para nós, diante das adversidades que os irmãos têm tido. Cada um de nós sabe
das nossas adversidades, dos nossos problemas, do nosso sofrimento. Né? Todos nós sabemos como é a nossa natureza. Todos nós sabemos que o mundo é antagônico a nós. Todos nós sabemos que o diabo ele está ao derredor, né? Se preparando, doidinho para nos tragar, como diz o próprio apóstolo Pedro. Diante dessas circunstâncias, quais são as razões que aqueles irmãos e nós temos para exultarmos em Cristo Jesus? A primeira razão é que aqueles irmãos, mesmo em meio a sofrimentos, eles tinham o privilégio de serem escolhidos por Deus. Eles eram eleitos. Esse é um grande privilégio. Ou seja, é como se o Pedro estivesse dizendo assim, vocês estão olhando só para as dificuldades, para os sofrimentos, para as perseguições, porque vocês estão peregrinando nessa terra. Vocês estão olhando só para isso? Olhem para cá agora. Olhem para quem vocês são. Olha a condição que Deus colocou vocês. Vocês foram escolhidos. Misericordiosamente, Deus elegeu vocês para fazerem de vocês o seu povo. Vocês querem privilégio maior que esse? De fazerem parte do povo de Deus? De terem sido escolhidos para fazerem parte do povo de Deus? O texto lá diz que aqueles irmãos eles tinham sido eleitos segundo a presciência de Deus. Né? E diferente de que alguns que não têm a fé reformada pensam, a presciência de Deus aqui não é apenas o fato de que Deus tinha um conhecimento prévio da nossa vida, né? Mas a presciência de Deus, ela inclui o propósito e o decreto soberano de Deus. Deus soberanamente escolheu. Deus me escolheu. Não porque eu tenha dons, talentos, não porque eu seja alguma coisa, mas Deus escolheu. Como escolheu Abraão para ser bênção para todas as nações, e ele não escolheu Abraão porque Abraão era melhor do que qualquer um. Pelo contrário, Abraão vinha de uma cidade idólatra. Abraão era um idólatra também. Mas Deus escolheu. Não porque Abraão tinha virtudes, mas porque Deus havia decretado isso. Deus misericordiosamente resolveu chamar Abraão. E assim ele tem feito com cada um de nós. Por sua misericórdia e por seu grande amor, Deus nos escolheu pela sua própria vontade. É importante nós termos isso em mente, porque isso nos derruba. Isso nos faz a não querermos questionar a Deus. Eu não sou nada, mas Deus escolheu. Eu não sei porque Deus me escolheu e não escolheu o fulano. Não sei, mas eu só sei que Ele me escolheu. Eu só sei que Ele tem me dado esse privilégio. E por ter esse privilégio de fazer parte do povo de Deus, é que eu devo servi-lo com alegria e exultar. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 3, quando ela trata do eterno decreto de Deus, ela, falando sobre a eleição, ela diz assim: Deus, desde a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, ordenou tudo o que acontece. Isso significa que nada ocorre por acaso, mas está sob o propósito soberano de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, Deus elegeu aqueles irmãos e a cada um de nós antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu baseado única e exclusivamente na sua graça e no seu amor. Não em algo que Ele previu no homem como fé ou boas obras, como alguns entendem. Não. Deus escolheu por sua própria vontade. E foi uma escolha incondicional. Não depende de mérito humano. Então,
A primeira coisa que eu quero ressaltar, meus irmãos, para vocês e para mim, olhando para a carta de Pedro, é que nós temos, apesar das circunstâncias que estivermos vivendo, nós temos motivo suficiente para nos alegrarmos no Senhor. E o primeiro motivo é esse, é que Deus, misericordiosamente, Ele nos elegeu para si, Ele nos chamou, Ele nos resgatou. Mas o texto continua, né? No versículo 3 e no versículo 4, no versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso 23, ele vai dizer assim: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deus nos escolheu, nós somos eleitos, mas a obra dele é contínua. Deus nos escolheu e ele nos regenerou. Quem nós somos? Somos eleitos. Quem nós somos? Nós somos pessoas que foram regeneradas pelo poder e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa segunda identidade. Se a primeira identidade é que nós somos eleitos, a nossa segunda identidade é que nós fomos regenerados. O apóstolo Pedro aqui ele fala de um novo nascimento para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. A regeneração, de uma forma bem clara, a regeneração é a solução que Deus providenciou para a condição de morte espiritual que todos nós estávamos. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus, então, através do seu Filho, ele nos regenerou, né, dessa condição, ou seja, ele nos tirou de um estado de morte espiritual e ele nos deu um novo coração, ele nos deu um novo espírito. É isso que nós encontramos na palavra do Senhor. A confissão de fé, lá no seu capítulo 10, que ela vai tratar da regeneração e do chamado eficaz, ela descreve essa regeneração de três formas. Primeiro, ela descreve essa regeneração como sendo uma obra soberana e incondicional de Deus. É um ato da livre soberania e graça de Deus, que não está condicionada a qualquer mérito ou predisposição de cada um de nós. Como diz o texto bíblico, Deus age onde e como lhe apraz, revelando, assim, a total dependência de cada um de nós da graça divina. Ela não é apenas soberana e incondicional, mas a confissão de fé, ela nos diz que a regeneração é um ato irresistível e eficaz do Senhor. Aqueles que são eleitos e chamados eficazmente, ou seja, quando Deus age para trazê-los à fé, obviamente, eles são regenerados. E o Espírito Santo depois vai atuar, iluminando as nossas mentes, renovando a nossa vontade e nos capacitando a cada vez mais ter fé em Cristo e aceitar as verdades bíblicas que nós encontramos na palavra de Deus. Vejam que não é pela força do nosso braço, mas é pelo agir de Deus. A eleição, a regeneração é pelo agir de Deus. E em terceiro lugar, a nossa confissão de fé diz que essa é uma obra monergística, exclusiva
Deus age sozinho para nos vivificar. Meus irmãos, isso para mim é uma mensagem explosiva, porque os irmãos conhecem o coração de vocês, eu conheço o meu coração. E que eu sei que pela minha natureza, meu coração, provavelmente, eu iria querer fazer as coisas de acordo do meu modo, da minha forma de pensar, da minha forma de agir. Mas Deus soberano diz assim: ei, não é pela força do seu braço, é eu quem vou agir. É eu que lhe escolhi, é eu que estou lhe regenerando, é eu que vou providenciar os meios para que você seja santificado nessa carreira cristã e deixe de olhar as circunstâncias e fite o seu olhar na obra regeneradora e redentora de Cristo Jesus. É Deus quem age. Esse é um grande privilégio. Nós fomos redimidos por Cristo, chamados eficazmente, justificados, adotados, santificados, tudo pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto vai um pouco mais além, né? Ele diz que nós fomos eleitos, nós fomos regenerados, e o texto diz também que nós temos esperança. Versículo 23 de 1 Pedro diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, está falando da natureza, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fomos eleitos, fomos regenerados, e nós não somos como os demais povos, como os demais homens, que vivem sem esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos esperança. E essa esperança, ela não é algo assim que o vento pode dissipar. Nós lemos em alguns textos bíblicos que essa esperança, ela tem uma base, ela é fundamentada. E ela é fundamentada na ressurreição de Cristo. É isso que o texto também está dizendo. Mas se nós formos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 23, o apóstolo Paulo ensinando acerca da ressurreição e da esperança da ressurreição do corpo, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós temos uma esperança. Enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos aqui como forasteiros, nós fazemos isso tendo uma esperança. Esperança essa que é fundamentada na ressurreição de Cristo. Esperança essa que é uma esperança eterna, reservada no céu. E como diz no texto que nós acabamos de ler no verso 4, ela é incorruptível e indestrutível. É uma esperança que, como cantamos agora há pouco, no hino, onde estivermos com Deus, quer que seja no mar ou na terra, é céu para nós. É céu para nós porque é uma esperança que nós temos que, tanto aqui, desfrutamos uma porção dessa presença de Cristo no nosso meio, no momento de adoração, como também será nós desfrutaremos da presença e da adoração de Deus eternamente.
Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz, de João: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Os sofrimentos do presente não se comparam à glória do porvir. É isso que nós encontramos na palavra do Senhor. E a nossa expectativa diante de tudo isso é a expectativa de que aquele Jesus que ascendeu aos céus e que todos os olhos viram, aqueles que estavam ali viram ele ascender, ele haverá de retornar. E aí está fundamentada também a nossa esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí diz o apóstolo Paulo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Diante das dificuldades, das aflições, das tribulações que aqueles irmãos lá em 1 Pedro estavam sofrendo, eles tinham que perceber que eleitos, regenerados, agora eles tinham esperança. Eles tinham uma esperança que os demais não têm. Nós temos, graças a Deus, essa esperança de que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará. E Ele voltará para nos levar para vivermos eternamente com Ele. Que santa expectativa devemos ter com relação a isso. Quando o nosso coração não se anima, não exulta, não aquece com essas verdades, é um momento bom para nós pararmos, refletirmos e pensarmos: o que é que eu estou olhando? O que é que tem sido mais importante na minha vida? São as dificuldades, são as aflições, é o momento que eu vivo? Ou é aquilo que Deus tem preparado para mim? Mas ainda tem mais, né? Deus nos elege, Deus nos regenera, Deus nos dá uma santa esperança. Mas enquanto nós peregrinamos aqui, e o que acontece? Nós ficamos ao léu. Vocês, os irmãos, conhecem essa expressão, né? Ao léu, acho que sim. Vivemos aleatoriamente? Não. Diz o texto que nós lemos que nós somos guardados pelo poder de Deus. Enquanto estivermos aqui, essa era a ideia que o apóstolo Pedro passava àqueles irmãos aí. Meus irmãos, vocês estão dispersos, vocês estão em sofrimento, aflição, tribulação. Saibam de uma coisa: vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. E o texto lá, quando nós lemos que somos guardados pelo poder de Deus, ele sugere uma proteção ativa e vigilante. A ideia que o apóstolo Pedro quer transmitir àqueles irmãos ali e que quer transmitir a nós hoje pensemos assim: Deus escolheu, Deus regenerou, vocês têm uma esperança. Mas agora,
vocês foram salvos e vão viver essa esperança sem saber quando é que o Senhor virá? E aí, como é que vocês vão viver? Não, que o apóstolo Pedro está dizendo assim, Deus não apenas nos salva, Deus não apenas nos regenerou, mas Ele nos guarda, e aqui guardar Ele nos preserva, Ele nos guia na nossa jornada espiritual. Enquanto estivermos nessa carreira cristã que é longa, meus irmãos, tenhamos em mente isso. Deus nos guarda. Deus nos guarda. E a ideia aqui é a ideia de um sentinela. O sentinela, ele está ali, ele está vigiando, mas ele está em prontidão para proteger. Né? Ele vigia, mas ele também está pronto para proteger. E até para ir para o campo de batalha. E lutar por aqueles ao qual ele tem a incumbência de vigiar. É assim que Deus age conosco. Deus nos guarda, nesse sentido, Deus nos protege, mas nós lemos isso em vários salmos da palavra de Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege, mas Deus está pronto para pelejar por nós. Essa é a ideia. Deus está pronto para pelejar por nós, ou seja, não vai haver aflição, sofrimento, provação, tribulação, tão grande que seja, que Deus não possa pelejar por nós e vencer. É assim que Deus nos guarda. E Deus nos guarda, a ideia aqui é que Deus nos guarda de tudo, inclui tudo. Não é apenas uma parte da nossa vida, mas é todo o nosso ser. Deus guarda todo o nosso ser. Deus nos guarda tanto das coisas espirituais quanto das coisas temporais. Deus nos guarda tanto na prosperidade quanto nas adversidades. Deus nos guarda tanto nas grandes quanto nas pequenas tentações. Deus nos guarda. Nós somos guardados por Ele. Que grande privilégio nós temos. O apóstolo Pedro estava ensinando aqueles irmãos que estavam vivendo em tribulação, em aflição, e dizendo para eles, vocês são eleitos de Deus. Deus escolheu vocês. Vocês foram regenerados pelo poder salvador de Jesus Cristo. Deus deu uma esperança para vocês. Vocês não são como os demais povos. Vocês são um povo que tem esperança. Não olhem para as aflições, vocês são guardados por Deus. Deus está disposto a pelejar por cada um de vocês. A mesma coisa Deus diz para nós hoje, meus irmãos. Graças a Deus por isso. E eu queria finalizar fazendo, então, 3 breves aplicações para nós refletirmos durante a tarde e quando retornarmos à noite continuarmos com o texto. A primeira aplicação é: a igreja do Senhor vai sofrer aqui. Aquilo que aqueles irmãos estavam sofrendo, isso é uma realidade para a igreja do Senhor. Em alguns lugares, esse sofrimento é maior, tem custado a vida de tantos irmãos nossos. Alguém disse, eu não lembro quem, mas eu ouvi isso daí uma vez da boca do presbítero Jonas. Não sei se era dele ou ele tinha lido ou tinha ouvido de alguém. Ele disse assim, a questão da igreja não é uma questão, ele disse assim, não é uma questão se iremos sofrer. Nós vamos sofrer. Ele dizia assim, mas é quando nós iremos sofrer. Não é que nós vamos sofrer, quando iremos sofrer. E como iremos sofrer. E quando chegar esse quando, isso aqui já não é mais ele, já que já sou eu que estou aplicando o que ele disse, né? E quando chegar esse quando, e quando chegar esse como, temos que ter esse fundamento na nossa mente. Da eleição, da regeneração,
da santa expectativa que temos da vinda do Senhor e de que fato somos guardados por Ele. A segunda lição é que a primeira, a igreja do Senhor há de sofrer. A segunda é que a igreja do Senhor não é daqui. Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós vivemos como exilados, porque o modo de vida desse mundo não é o modo de vida que nós queremos para nós e para a nossa família. Então, temos que ter sempre em mente, nós somos forasteiros e peregrinos aqui. Nós anelamos a pátria celestial. Agora, enquanto estivermos aqui, vivamos de forma santa, diante de Deus, que é o que eu vou tratar mais adiante. E quero concluir, então, com a terceira aplicação, dizendo aos irmãos assim: precisamos, enquanto estamos aqui, olharmos para todos os acontecimentos, inclusive o nosso sofrimento ou desventuras nessa vida, sabendo quem nós somos, sabendo que fomos escolhidos por Deus, fomos redimidos e feitos seu povo, temos uma esperança e que somos guardados pelo seu poder, e assim haveremos de perseverar até o fim, para o louvor da sua glória. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelas verdades que podemos extrair da tua santa palavra. Que o Senhor aplique a tua palavra na nossa mente e no nosso coração. E tenhamos essas verdades, uma vez inculcadas na nossa mente e coração, que elas possam aquecer o nosso coração para que possamos procurar de forma diligente, sabendo quem nós somos, vivermos em tudo e em todas as coisas para o louvor, glória do teu santo nome. Oramos assim, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem pedimos a tua bênção no transcorrer desse dia, e que agora nos leve para os nossos lares, e que haja descanso do nosso corpo, para que, ao retornarmos mais adiante para te cultuar, para te louvar, possamos novamente sermos abençoados com a tua palavra. A começar em mim, e que o Senhor possa abençoar cada um dos demais irmãos aqui. Oramos no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.